Certo. Boa tarde, gente. Muito obrigado pela essa oportunidade de antecipação. Eu sou Arthur, sou do mestrado em Design aqui da Federal do Maranhão. Essa pesquisa é orientada pela professora doutora Lívia Campos e orientada pela professora doutora Cássia Cordeiro Furtado. Se chama Tipografia, Educação e Terceira Idade, Recomendações Tipográficas para Materiais Didáticos. Enfim, levando um pouco esse contexto da população envelhecente do Brasil. Segundo o IBGE, em 2016, entre os anos de 2005 e 2015, o número de idosos com 60 anos ou mais de idade, ele passou de 9,8% para 14,3% de pessoas no Brasil, e que em 2070, estima-se que a população idosa brasileira ela vai ultrapassar os países desenvolvidos. Mas aí a gente sabe que agora, em 2020, a gente vem passando por uma pandemia, e que essa parcela da população é a parcela que mais veio a óbito. Então, com certeza, esses dados eles vão sofrer algumas alterações. Inclusive, esse ano de 2020 era para ser o atual censo do IBGE, né, que o último foi em 2010, mas devido a tudo isso, não aconteceu. Então, essa minha pesquisa ela se dá nesse âmbito das instituições da Universidade Integrada Terceira Idade, que é um projeto da Universidade Federal do Maranhão e da Universidade Estadual do Maranhão, que é um projeto de extensão da população idosa de São Luís. Essas instituições, esses espaços da terceira idade, eles são justamente espaços para essa socialização, para essa ressignificação do envelhecimento, né? Uma vez que a gente sabe que, infelizmente, a nossa sociedade era um pouco idadista, né? A gente, tudo tem prazo de validade e acaba que isso respinga um pouco na gente. Lógico que nós temos as questões biológicas que colocam algumas limitações para a gente com o passar do tempo, mas muitas vezes as pessoas recebem, né, por já estarem acima de 60 anos, que é considerado idoso no Brasil a partir de 60, já rótulos de invalidez, de pessoas incapazes. Então, de fato, não há muitos projetos que atendam essa parcela da população e surgiram essas instituições da terceira idade justamente para atender essas pessoas, né, para que elas se sentissem pertencentes socialmente. De fato, elas se sentem pertencentes, mas a gente vê ainda que, de fato, a educação ela ainda não é pensada para essas pessoas, né? A educação convencional é pensada para a parcela jovem e ativa da sociedade, até mesmo como uma resposta, né, ao mercado, à questão financeira do país. Então, esses espaços, eles carecem de alguns projetos e de alguns estudos para melhorar esses artefatos. No meu caso, eu estudo materiais didáticos da UNIT, da UFMA, com o objetivo de melhorar e de criar recomendações para que esses artefatos, eles favoreçam a educação, a aprendizagem desses idosos. E a gente sabe que as pessoas idosas, elas são acometidas por diversas questões, e que, dentre elas, a visão é um fator muito limitante para eles dentro desse universo. Então, eu busco isso. Na minha pesquisa, eu utilizei para esse artigo a primeira etapa da pesquisa, que foi a catalogação das famílias tipográficas desses materiais didáticos que eles utilizam na UNIT, para identificar essas famílias tipográficas, os estilos presentes nesses materiais e identificar dentre esses tipos aqueles que facilitam a leitura dos idosos. Os materiais da UNIT, eles são produzidos em sua maior parcela na própria instituição, né? Os professores organizam seu material, direcionam a coordenação imprime convencional e alguns são produzidos em gráfica mesmo. Então, para isso, eu utilizei o Design Science Research para fazer essa pesquisa, porque ele vai levar em consideração o conhecimento científico atrelado aos problemas de caráter a resolver esses problemas em locais específicos, mesmo ali no contexto em que eles estão surgindo. Então, ele leva em consideração o contexto social, as soluções dos problemas, se de fato essas soluções elas atendem aquele nicho, e leva em consideração o objeto de estudo, a relevância do problema, as pesquisas, os tipos de pesquisa que podem se adequar a esse projeto, as contribuições do projeto e como se dá essa pesquisa, ele fazendo considerações sempre, reavaliando aquilo que já foi feito para ver se de fato atende a pesquisa. E aí, nesse primeiro momento, eu fiz essa análise tipográfica desses materiais, como ele é produzido pelos professores, e então cada professor produz seu material, direciona a instituição, e a instituição manda produzir esse material. Então, não tem essa uniformidade tipográfica, então há uma gama muito grande de tipos, e dentre esses tipos, nós selecionamos aqueles que estavam mais presentes para serem testados na pesquisa. Tem um critério limitador, porque esse material ele é produzido no Word, então, eu não posso utilizar tipos que foram, no caso, quando eu gerar minhas recomendações, eu não posso indicar tipos que são produzidos para as pessoas da terceira idade, porque o material é produzido no Word, então a instituição utiliza esse processador de texto, então eu tenho que trabalhar dentro dessa gama de tipos presentes nesse processador de texto. Então, os tipos que estavam presentes, agrupei as tipografias que vão ser testadas na pesquisa. No caso, eu agrupei entre serifados, sem serif e manuscritos, e aí o Baskerville, o Rockwell, o Ciframe e o Times, eu agrupei
nos serifados, o Arial, Candara, Impact, Trebuchet, em serifa, o manuscrito do Sid Whiting e o Matura e Monotype eu agrupei nos manuscritos. Então, esses tipos eles foram aplicados em textos. Eu selecionei 4 textos de caráter cultural para instigar os idosos a participarem da pesquisa, e os textos eles tinham um tamanho muito similar, eles foram adaptados para ter a mesma quantidade de caracteres, justamente para que tivesse essa equidade na quantidade de caracteres, para que nenhum tipo fosse favorecido em relação ao outro. E aí eles foram lidos pelos participantes, e o tempo de leitura ele era cronometrado. Após a leitura, a gente questionava os participantes quais aqueles que foram melhor para ler, quais foram os piores, as dificuldades que eles tiveram em relação a algumas letras. Então, após a leitura, a gente ranqueou pela preferência deles. No caso, os serifados, o Rockwell foi aquele tipo em que eles identificaram melhor durante o processo de leitura, para eles foi o que teve mais facilidade de leitura, e já o Baskerville foi o que foi muito mais difícil de ler. No sem serifa, o Trebuchet foi o que foi melhor lido, e o Impact o pior. Nos manuscritos, a Comic foi a que foi melhor lida, e a Matura foi o pior. Dentro desses elementos, a gente identificou algumas letras que eles têm muita dificuldade de reconhecimento, letras estreitas, que a gente chama que são a letra L, a letra J, a letra I. Em alguns momentos eles sentiam muita dificuldade de reconhecer a letra por falta de alguns elementos de diferenciação entre os tipos. E aqui, no caso, os tipos manuscritos, para eles, foi muito ruim de ler. Praticamente todos os participantes consideraram esses tipos piores para ler, participaram 36 discentes, e por unanimidade eles tiveram muita dificuldade de ler esses tipos. Entre os serifados e sem serifa, alguns tipos foram melhores, outros piores, mas eles tiveram uma proximidade maior de tempo entre esses dois grupos. Então, a partir disso, a gente vai testar esses tipos em outros momentos, como em jogos, vai trabalhar sempre com essas famílias tipográficas, porque é as famílias que estão presentes no próprio material deles. Aí, justamente, para que a gente possa gerar essas recomendações, para que a gente possa instruir os professores a utilizar os tipos que facilitem a leitura, que seja mais adequado para esses idosos. Então, levando em consideração o relatório do Fórum Internacional de Longevidade de 2016, onde ele diz que a gente deve ouvir efetivamente as vozes dos idosos em contextos em que eles vivem, né? Que isso deve ser o centro do design, conosco e não para nós, e que o bom design deve abrir esse espaço para esses novos protagonistas, desafiar os estereótipos e resistir a essas abordagens mais convencionais, sempre levando em consideração aquele usuário que a gente está estudando e colocando ele sempre nesse processo do design. Então, o design para a terceira idade, ele não deve criar artefatos que, de fato, eles ocultam o envelhecimento. A gente tem que reconhecer que o envelhecimento faz parte da vida e que, em cada fase, nessa fase, a gente precisa de coisas que supram as nossas necessidades, e o design tem que aproveitar esse momento e realizar esses estudos e responder essas questões sociais. É isso, muito obrigado. Parabéns, Arthur. Muito legal essa pesquisa. Falei muito rápido, porque eu falo muito rápido. Falou no tempinho correto, ainda faltou 2 minutos para ti. Muito obrigado. Gente, dar as boas-vindas à professora Cláudia, que vai mediar a conversa. Olá. E se alguém quiser fazer algum comentário, né, sobre o trabalho do Arthur, pode comentar. Algumas considerações, alguma ajuda, que a gente, quando está no mestrado, fica perdido. Olá. O Gonçalo, deixa eu olhar, eu estou me acertando, tá, gente? Estou chegando. Tudo bem. Tudo bem? Gonçalo, eu vi o que você... Arthur, na verdade. Então, Arthur, desculpa, Arthur. Olha aí, ó. Eu só pego o bonde andando. Mas eu acho que a gente pode fazer as apresentações e, se for preciso, volta, né? Acho que uma apresentação vai alimentando a outra. Na verdade, a sala aqui, como o próprio termo diz, o colóquio é para gerar conversa. Então, Arthur, é a primeira apresentação, né, Ale? Isso. Perfeito. Então, Arthur, obrigado. Eu vou começar a acompanhar também, né? Então, acho que a gente pode seguir nas apresentações. Se alguém tiver algum comentário para fazer agora, será bem-vindo. A resposta do Thiago me fez um questionamento sobre a questão fisiológica. Eu utilizei o teste de Snellen, que é aquele teste que a gente faz no oftalmologista. Esse teste ele foi adaptado dentro dessas que eu apresentei, e aí eu fiz essa medição do grau de acuidade visual dos idosos antes da leitura e após o processo, no caso, antes do processo de leitura, e obtive os resultados da leitura
e fiz essa comparação desses dados do teste de visão com o teste de leitura propriamente dito. Mais alguma questão? Então, tá, vamos seguir na conversa. Gente, muito obrigado. Muito obrigada, querido. Então, vamos seguir aqui na conversa. A próxima apresentação, aliás, as duas seguintes, as apresentações são do Tiago Guimarães Azevedo. Quem é? Onde está? O Tiago está presente? Sou eu, professora. Estou aqui. Tudo bem, Tiago? Bem-vindo ao encontro. Que legal. Obrigado. Então, Tiago, como é que você prefere? A segunda vai ser em parceria com a minha orientanda, a Rayara, porque ela faz parte de um resultado de pesquisa PIBIC. Aí eu posso falar da primeira, que está relacionada a um campo que eu estou trabalhando, e o segundo eu posso fazer com ela. Aí eu vou introduzir e depois eu posso fazer as duas juntas. Deixa eu falar, você quer apresentar as duas? Desculpa. Você quer apresentar as duas e o comentário final? Posso apresentar logo as duas, porque, querendo ou não, as duas elas possuem uma correlação. Elas estão correlacionadas, né? A primeira ela tem uma abrangência maior, principalmente o aspecto que é uma proposição um pouco mais ensaística, e a segunda ela tem um efeito mais prático por conta da aplicação de campo, que foi através da pesquisa PIBIC. Tá, certo. Pode começar? Vamos lá, querido. Tá. Isso aqui, na verdade, foi fruto de um trabalho que eu sou professor da Universidade do Estado do Pará, do curso de design, de onde eu sou graduado também. E, a partir de um treinamento realizado com os professores, eu comecei a desenvolver uma perspectiva de trabalhar essa ideia da Amazônia como uma interdisciplinaridade no ensino do design. Justamente porque o curso de design na UEPA, ela já tem trabalhado essa perspectiva interdisciplinar ao longo de quase 20 anos. Desde quando eu estudava, já se falava dessa perspectiva interdisciplinar. E, mais recentemente, está se trabalhando mais com outra dinâmica, que é a questão das metodologias ativas. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente pensa em interdisciplinaridade no design, a gente já pensa muito no âmbito da conexão entre as disciplinas, né? Então, muito em função de uma disciplina conectando com outra, ela dialogando com outra e tal. Então, nesse ponto, eu comecei a observar uma problematização em torno da ideia do que significa esse ensino do design na Amazônia, né? Levando em consideração toda a dimensão que a gente possui em termos de cultura, de amplitude de materiais e riqueza simbólica, o que significa necessariamente estar na Amazônia e ensinar o design na Amazônia. Então, nesse sentido, a gente também vive esse processo principalmente agora, nesse momento de pandemia, né, a gente vive esse processo de uniformidade da rede, a gente percebe que existe algo que singulariza as sociedades, principalmente Norte e Nordeste, que fazem com que elas ganhem uma dimensão ampla na forma como elas desenvolvem o seu habitus, né? Pegando uma fala aí do Pierre Bourdieu. Então, nesse ponto em que estamos vivendo, um processo onde a informação é rapidamente defasada pode se refletir sobre um pensamento local como algo a ser valorizado, como potência para o diferencial em relação às outras regiões do Brasil, que é uma característica muito forte, principalmente da nossa região, né? Primeira questão, a gente trabalha com essa ideia do Bauman, né, e do Hall, a partir das fragmentações e também dessa ideia da fluidez das identidades, né, mas, ao mesmo tempo, essa Amazônia ela é marcada por essa ideia líquida, né, por conta dos rios e da ideia desses traços ancestrais que a gente vive, né, dentro de um diálogo constante entre o moderno e o bucólico,
por conta da forma como essa sociedade se constrói, principalmente as que vivem no interior, né, onde a gente tem, por exemplo, comunidades de artesanato, comunidades tradicionais ribeirinhas, que dialogam com essa dimensão dupla, então elas estão ali no processo bem complexo dessa relação, dessa construção dos saberes. E aí, como proposição desse diálogo interdisciplinar, eu estou trabalhando com a ideia do Boaventura, né, que é a partir da ecologia dos saberes, onde ela trabalha basicamente com essa dimensão desse saber construído, não num processo de hierarquização, mas num processo de correlação, de diálogo, de uma dialogia entre esses conhecimentos, entre o design que se desenvolve na academia, com esse saber construído pelas essas comunidades, né, que são riquíssimas em conhecimento, só que muitas vezes elas são desprezadas pelo saber científico por conta dessa construção hierarquizada, né, do conhecimento. Então, quando a gente pensa essa ideia da interdisciplinaridade, ela ainda flutua em torno dessa relação flutua em relação a essa conexão entre as disciplinas, quando, na verdade, o processo transdisciplinar, o interdisciplinar do design, ele tem que flutuar em torno de algo maior, que está justamente nessa ideia de que essa Amazônia que se torna interdisciplinar e que faz com que o ensino do design ele possa absorver essa dimensão mais ampla, né? Então, essa questão da interdisciplinaridade, ela vai atuar como esse processo teórico-metodológico, né? E ela só vai ter eficácia, né, para a construção do conhecimento, ou seja, ela não possui... Ela não é um processo de diálogo, né, mas ela precisa atuar com uma finalidade de construir um novo saber para essa direção. Então, nesse sentido, o Souza Santos, né, Boaventura, ele vai trabalhar com essa ideia da epistemologia do Sul, né, que é justamente esse pensamento do diálogo entre o saber científico e o não científico, a partir de uma estrutura não hierárquica, né, mas dialogal e rizomática, pegando emprestado um conceito do Deleuze e Guattari lá no Mil Platôs. Quando eu falo desse diálogo, a partir do diálogo entre o Souza Santos com o Guattari e Deleuze, é justamente mostrando essa dimensão onde essa Amazônia, ela se torna esse campo, esse terreno fértil para esse desenvolvimento desse ensino, onde ele também, dentro dessa, até mesmo aproveitando o tema do colóquio, ele dá para nós essa construção decolonial, né, dessa construção desse saber, onde a gente possui, como amazônidas, como nortistas, uma singularidade extrema no sentido de uma carga simbólica que reside justamente nessa relação entre o moderno e o tradicional, no campo do artesanato, na relação que as comunidades tradicionais da Amazônia, elas dialogam ainda com essa ideia que está no âmbito, numa visão mais genérica do rural, né, do rural, do ribeirinho, mas que é possível, sim, desenvolver um design dentro desse diálogo. Tanto é que a maioria dos nossos alunos os alunos que conseguiram desenvolver um diferencial no mercado, eles justamente estabelecem esse diálogo, né, entre o design, esse design técnico, mais formado pela academia, com esse design que dialoga com essas comunidades, com essa cultura, né. Então, essa reflexão do pensamento rizomático, né, a gente pode concluir dentro de uma cadeia semiótica da linguagem, significações, que ela não é um design universal, como uma forma de pensar, mas essa perspectiva desses designs, né, no plural, dessa forma multifacetada que o design possui, e principalmente o design brasileiro, que tem essa característica que dialoga justamente com essa coisa dessa cultura
miscigenada que a gente possui, essa cultura plural que nos define, né? Então, a gente possui ramificações de realidades que nos forçam a interagir, né? Então, quando a gente fala de design, não é nas áreas fragmentárias, né, no sentido do design de joias, design gráfico, assim, mas na forma como esses contextos em que esse design se insere, ele se desenvolve. Então, não está relacionado, esses designs do plural não está relacionado aos campos de atuação do design, mas nos contextos em que esse design se desenvolve. Então, contextos esses que se conectam, né, a uma estrutura epistemológica e cosmológica do design, e fazem com que ele possua determinada identidade e se torne diferente em relação aos outros praticados no mundo. Então, essa diferenciação não é para isolá-lo, mas, pelo contrário, é para construir uma emancipação do saber que o conecta com o mundo segundo a forma na qual foi moldada. Então, nesse ponto, a gente tem aí a construção dessa Amazônia como essa interdisciplinaridade, né? E aí, como ponto de compreensão, a gente pode usar o pensador e poeta Paz Loureiro, né, João de Jesus Paz Loureiro, que ele define a Amazônia como esse modo de ser no mundo e como um mundo que se vem constituindo na horizontalidade da convivência espontânea com a natureza, na verticalidade aurática do sentido do sublime e a ela inerente de um pensar cultural em liberdade com a natureza, marcado pela poeticidade e sentimento de comunhão cósmica. Então, a visão que o Paulo Loureiro defende dessa Amazônia, que ela atua dentro do âmbito que ele chama de imediato e imediato, que é o campo do místico, do simbólico e poético, com esse campo prático, pragmático e moderno. Então, são essas duas dimensões que essa Amazônia ela coexiste. E, ao mesmo tempo, a gente pode transferir esse pensamento dele para um campo desse ensino do design que coexiste dimensões científicas com essas dimensões da cultura, que se formam a partir da convivência e da vivência através desses saberes que se formam paralelo à academia. Então, o universo amazônico, como uma ecologia do saber, ele deve levar em conta não apenas seu espaço, mas também quem faz esse espaço. A Adélia Borges, há muito tempo atrás, quando ela escreveu o Designer Personal Trainer, ela já defendia essa perspectiva, né? Então, tanto é que a boa parte da pesquisa dela é em torno dessa relação, principalmente com o artesanato. Mas aí, quando a gente fala de Amazônia, ela transcende o aspecto do artesanato, porque envolve muitas questões sígnicas que formam essa forma de pensar da Amazônia, da região, até a forma de se vestir e comer também, né? Que definem essa forma de ser da Amazônia. Então, o universo amazônico, como uma ecologia do saber, ele deve levar em conta não apenas seu espaço, mas também quem faz esse espaço, quem constrói o imaginário a partir desse espaço, e aí temos o sujeito amazônico como protagonista de sua própria realidade, como um elemento ordenador de saber. Esse mundo amazônico marcado por suas tradições múltiplas e interconectadas, negros, índios e brancos, formando entre o multietnológico chamado de caboclo amazônico. Isso aqui é uma forma de pensamento oriunda dessa construção do João de Jesus Paz Loureiro. Então, o que eu penso com essa perspectiva é justamente de desenvolver uma pedagogia do design, no caso, para a Amazônia e na Amazônia, onde o campo, tanto da forma de pensar como da forma de construir essa história do design na Amazônia, ele possa levar em conta justamente esse contexto com o qual ele se forma, que o diferencia do demais, do resto do país em relação à forma de desenvolver esse design. É isso. Ok. Eu vou eu não sei, vamos ver se a gente tem alguma questão agora, ainda não. Então, eu acho que você poderia, a gente faz notas aqui, você poderia apresentar o segundo trabalho, a gente consegue dialogar, fazer as perguntas uma vez só, tudo bem? Tudo bem.
Bom, o segundo trabalho, ele é um trabalho que surge a partir de uma proposição para o Programa de Iniciação Científica, né, da UEPA, o PIBIC, e aí eu tenho como bolsista a Rayara Lins Ribeiro e como voluntários o Ian Gustavo e a Thaís Gomes, né? E aí, como proposta, essa ideia do design rizomático, ainda dialogando com essa perspectiva do Deleuze, né? Que é um estudo sobre metodologia científica e metodologia projetual no design da Universidade do Estado do Pará. O foco dessa pesquisa, já tomando, porque surgiu o primeiro artigo e depois veio essa pesquisa, né? O primeiro texto que eu apresentei, a ideia foi justamente de perceber como é que funciona a forma de pensar esse design a partir dos trabalhos de conclusão de curso da Universidade do Estado do Pará. A intenção inicial do projeto era abranger 10 anos, né? Mas por conta de aspectos logísticos, a gente só conseguiu abranger dos anos de 2008 a 2010, onde a gente pôde fazer a análise do projeto, dos TCCs, principalmente visando o diálogo entre as metodologias dentro desse campo de atuação do design na universidade. Então, a intenção do projeto era fazer, mapear a produção científica, né, do curso de bacharelado em design do Estado do Pará, né, e aí, no caso, a gente abrangeu os anos de 2008 a 2018, só que, no caso, a gente conseguiu fazer de 2008 a 2010, fazer uma investigação sobre os aspectos metodológicos desses trabalhos produzidos no curso e a formação dos professores que são orientadores. Essa é uma pesquisa que ainda está em andamento, né? A gente finalizou a primeira etapa agora e vai fazer a segunda, que justamente abrangendo os demais anos e começar a fazer o cruzamento desses dados com a formação desses professores. E também fazer a análise, né, de como se desenvolve essa interação entre as metodologias científicas e projetuais para a compreensão e reflexão do campo de pesquisa aplicado no design. Isso foi baseado num problema onde, como professor, né, e fazendo participando de bancas de TCC, lendo o trabalho de TCC dos alunos, percebia que havia uma desconexão entre a metodologia científica e a metodologia projetual, onde a metodologia científica ela não tinha tanta potência na contribuição do trabalho como as metodologias projetuais. E aí eu comecei a identificar que havia uma desconexão entre a forma como o aluno entendia a metodologia científica e a forma como ele hierarquizava a metodologia projetual em detrimento da pesquisa. Desse ponto, a gente trabalhou também com o Bachelard, né, que ele afirmava que a ciência é um estado, é um produto, né, do espírito humano adaptado ao mundo exterior. No caso, a ciência, como forma de compreensão da natureza, também é vista como um meio pelo qual o homem se adapta à natureza, ou se transforma para se adequar às suas leis construídas pelo saber científico. Então, para ele, o saber ele se dava em dois âmbitos, né, no objetivo e no âmbito subjetivo. E aí, para isso, a gente trabalhou com o conceito do rizoma, né, do Guattari, que ele pega emprestado da biologia, né, onde a gente tem uma visão horizontal do conhecimento e a partir da forma como ele vai se construindo, ele vai criando brotos de novos conhecimentos em direções onde você não tem necessariamente uma hierarquia, mas você tem um aspecto de cruzamento desses conhecimentos, né? Então, como eu falei anteriormente, principalmente dialogando com Souza Santos. Então, o rizoma, enquanto forma de pensamento e metodologia, ele se divide em 6 características, né? Os princípios de conexão e heterogeneidade, o princípio de multiplicidade, o princípio de ruptura significante, o princípio de cartografia e calcomania, e eles vão apontando esses aspectos da relação do rizoma que se relaciona com a vida e a ciência. E aí a nossa abordagem foi uma abordagem
qualitativa, né? Mas basicamente ela foi a gente fez uma pesquisa documental, onde a gente trabalhou com os arquivos dos TCCs que estavam disponibilizados na biblioteca do campus. A gente fez esse levantamento das metodologias, a gente leu os trabalhos todos, né? Então a gente foi buscando identificar os pontos de problema, ou quais são os problemas que eles foram identificados, os objetivos, as metodologias projetuais científicas e como o trabalho foi conectando essas relações no decorrer do desenvolvimento de cada texto. Então, foi construído mapas, né, contendo informações dos objetos, dos estudos, né, a partir dos TCCs, e a gente fez um diagnóstico, que ainda é preliminar, por conta do período, que ainda não completou o período que a gente queria, metodológico do curso. O objetivo dessa pesquisa é justamente apontar algumas perspectivas sobre como a universidade ela pode melhorar essa questão do direcionamento para esse diálogo entre a metodologia científica e a metodologia projetual, justamente para que não haja essa descompensação dos trabalhos, e principalmente não só dos trabalhos, mas também da valorização da pesquisa no âmbito do design como um elemento não suplementar, mas relacional da forma como o design desenvolve seus produtos, principalmente levando em consideração a Amazônia. A Rayara ela vai falar dessa parte da pesquisa de campo e dos resultados obtidos da pesquisa. Boa tarde. Pode falar, Rayara. Basicamente, o nosso resultado... professor. Os resultados que a gente obteve, basicamente, a gente conseguiu construir um quadro sobre as metodologias projetuais do design, porque, na verdade, a científica a gente apresentou de maneira bem geral. E aí, as metodologias de design, a gente fez um estudo específico sobre as principais utilizadas no curso, como a do Bruno Munari, Mike Baxter, Bernardo Levar e o de João de Moraes. E também a gente conseguiu construir um quadro com a relação dessas metodologias. E, em segundo ponto, a gente também construiu planilhas estudando especificamente cada TCC, com informações do autor, quem eram os orientadores, os objetivos do trabalho e quais foram as metodologias utilizadas. Isso no período de 2008 a 2010, foi os anos que a gente conseguiu estudar de maneira mais profunda. Pode passar, professor. Professor, pode passar. Isso aí, obrigada. Esse foi o quadro dos autores que a gente desenvolveu, no caso... Volta o slide. A gente desenvolveu o quadro basicamente baseado no método do Vasconcelos, de 2009, e no artigo desenvolvido por Scherer, Catani e a Silva, de 2018, em que eles fazem um estudo sobre as metodologias da área do design, e aí eles trabalham os parâmetros que são descritos pelo Vasconcelos, que é a atitude metodológica, que ela poderia ser descritiva ou prescritiva, em que a descritiva, ela basicamente descreve um trabalho que já foi desenvolvido, fazendo algumas melhorias e correções ao longo do caminho, e a prescritiva seria os autores passando ponto a ponto as etapas que deveriam ser seguidas para desenvolver um trabalho. A estrutura das etapas, que ela pode ser linear ou cíclica. A linear é quando elas seguem um caminho único, retilíneo, e a cíclica são etapas que podem ter retornos, se tiver algum problema no meio do caminho. A flexibilidade, no caso, sendo contínua ou descontínua, em que os autores teriam um trabalho único, contínuo, ou então descontínuo. Então, tendo essa flexibilidade no meio das etapas. Ela se liga muito ao tipo das estruturas também. E, por fim, o feedback. Tem feedback no trabalho diretamente com o público trabalhado, ou clientes, consumidores, enfim, ou a ausência dele.
E esse feedback, quando ele é presente, ele tem dois tipos. Um determinado ou então um flexível. O determinado é quando o autor diz em que etapa pode-se ter feedback, e o flexível, ele pode ocorrer em vários momentos, em várias etapas das metodologias. E aí tem os autores que a gente trabalhou, que foi o Munari Lebal, o Baxter e o Dijon, e como essas metodologias se interligam, né? Em que momento elas se aproximam e em que momento elas divergem. Pode passar. Bom, dos resultados que a gente teve de cada ano especificamente. O ano de 2018, os estudantes, no caso os discentes, eles conseguiram esclarecer os problemas quanto à finalidade dos trabalhos deles e desenvolver um produto específico, só que eles não conseguiram organizar direito o encaminhamento da investigação científica. Então, há uma opção da hierarquização da metodologia do design, em que eles focam mais nessa parte prática do que na científica em si, na descrição do trabalho. E aí, os objetivos deles, os gerais, acaba que eles trabalham muito a questão do surgimento, do desenvolvimento, na verdade, de produtos ou serviços, investigando a parte prática e simplificando a abordagem deles, falando mais dos resultados em si. Tem muitos objetivos gerais citados nos trabalhos, eles não conseguem definir um único objetivo que abranja toda aquela construção do contexto. Aí também tem um número muito excessivo de objetivos específicos. Então, acaba que é visível que eles não conseguem trabalhar todos aqueles objetivos ao longo do contexto do trabalho para chegar naquele fim inicial, né, da resolução do problema. E eles não têm um direcionamento, né, sobre o resultado. Acaba que fica muito difuso como ele buscou chegar naquela solução e como ele conseguiu chegar no resultado daquela problemática. Agora, falando das metodologias, né, como eles relacionaram a projetual e a científica. A metodologia científica, nos trabalhos eles conseguem citar, né, eles citam metodólogos, citam métodos científicos, mas eles não especificam como eles são trabalhados. E então acaba que tem trabalhos que conseguem descrever o método científico de maneira meio precária, eles descrevem até um certo ponto como aquilo foi desenvolvido. Outra coisa também é que, no meio dos procedimentos metodológicos, tanto científico como projetual, eles não levam em consideração esses aspectos analíticos e como eles estão se desenvolvendo e se relacionando no meio da pesquisa. E falando especificamente da projetual, tem uma grande variabilidade de autores que são utilizados, mas ainda assim tem aquela questão de não conseguir descrever como aquele método daquele autor foi aplicado. Eles só citam como se fossem etapas que eles desenvolveram, mas não explicam como aquele método realmente funcionou ali naquele trabalho. E fora que eles priorizavam uma utilização mais pragmática, né, da metodologia do design. Pode passar. Rayara, No só ano para de avisar para 2019. finalizar, Oi. tá bom? Como é? Ai, minha conexão tá muito ruim, gente. É que já deu os 10 minutos, aí vocês podem ir finalizando. Ah, tá, tudo bem. Então, eu vou falar bem resumidamente. Diferente de 2008, 2009 e 2010, o que aconteceu? Os orientandos, eles conseguem ter uma abordagem melhor sobre os trabalhos, mas eles ainda assim apresentam muitas dificuldades na hora de relacionar realmente o método científico ao método projetual. Então, o método científico ele fica de maneira bem sucinta, bem precária, e o projetual, em geral, eles citam mais os resultados do que como o método foi aplicado. E falando agora das considerações, o nosso trabalho ali foi basicamente desenvolvido e financiado pela Universidade do Estado do Pará, pelo Programa de Iniciação Científico PIBIC. No caso, a gente queria ter trabalhado o período de 2008 a 2018, mas a gente trabalhou até 2010.
levando em conta essa trajetória do curso, a existência dele e o trabalho que é feito dos discentes com o cenário amazônico em si, né, as dificuldades que eles encontram em relação a isso, pode passar. E aí as diferenças, né, em si, do perfil amazônico, o que a região em si proporciona para a gente e traz nessa riqueza de dialogar o método do saber, né, como o científico ele se interliga dentro dessa cultura tradicional da região. O que ele pode proporcionar a partir dos trabalhos. É por isso que a gente trouxe a relação do rizoma, do design rizomático, como maneira de fazer uma relação mais interligada, né, entre esses aspectos. E é isso. Obrigada, gente. Desculpa me estender tanto. Olá, obrigada, muito bom trabalho. Tem tem ainda o tempo para poder... Eu vou perguntar para a Lê aqui. A Lê, a sala começou no horário, só para eu poder me organizar. A gente começou com 3h10, mas Tá, então não aconteceu uma apresentação. A gente está na terceira. A terceira, então a gente tem ainda... Tá. Só para a gente poder cumprir... Então, está aberto para perguntas, eu mesma tenho perguntas, mas eu gostaria que vocês fizessem a pergunta, e como a Lê sugeriu, eu acho mais interessante falar. Alguém tem alguma questão? Eu tenho. Então, já que vocês estão... Seguinte, o Tiago, você sabe que a gente... começou aqui na Universidade Federal do Ceará uma pesquisa exatamente do mesmo modo que vocês começaram. E ela que deu gás para a gente fazer esse seminário, porque a gente entendia que haveria de haver um outro modo de pensar design definido pelo local. E você é muito bom, achei muito legal a pesquisa. Daí, as duas, assim, a gente vai virar amigo de infância, querido, você nunca mais vai sair do meu mapa. Deixa eu fazer uma pergunta para você, né, para vocês, que é assim, essa última apresentação contempla muito das conversas que a gente tem feito, então é que essa relação entre o método científico e o método projetual, e a gente tem pensado no meio caminho, assim, no meio entre as duas vias, né, não sei se dá para dizer assim, que é esse debate sobre pesquisa através do design, né, então é assumir o projeto como pesquisa científica dentro da universidade. Queria saber se vocês já conversaram sobre isso, se considera isso, enfim, trocar um pouco, me parece que é isso que vocês realizam, né, a partir da conversa, mas tem uma área que se apresenta assim, essa pesquisa através do design. É isso. Está fechado. Está fechado, Tiago. Ah, tá. Pronto. Você teve algumas conversas ao longo desses 20 anos, né, de curso. Por exemplo, quando eu me formei em 2006, meu TCC, inclusive, foi em cima do projeto político-pedagógico do curso. Então, eu fiz análise dos 2 projetos político-pedagógicos que a gente tinha, então. E, justamente, o projeto com o qual eu me formei era um projeto que focava principalmente nessa dimensão interdisciplinar. Mas aí, a forma como ele discute a interdisciplinaridade no projeto, ainda em função desse diálogo com as disciplinas. Até por conta do histórico dos professores na época, os professores ainda não tinham muita experimentação com a pesquisa, eram poucos ainda que existiam, assim, com essa relação com a pesquisa, porque a maioria eram especialistas, muito por conta da formação ainda deles, né? Muitos especialistas, poucos ainda com esse encaminhamento focado nessa relação. Hoje, o curso ele já possui uma dinâmica bem mais interessante nesse sentido, porque a nossa grade docente é uma grade bastante
qualificada, né? Então, basicamente, a maioria agora são mestres e doutores, e a gente tem dois grupos de pesquisa fortes dentro do curso. Um deles que é o DEPROMA, né, do estudo de materiais, com a professora Núbia, e o de cultura amazônica com o professor Antônio Erlindo. Então, esses dois grupos, principalmente o DEPROMA, né, nos estudos de materiais, eles têm se destacado bastante, principalmente dessa relação com essa dinâmica com a cultura, né, principalmente na relação com o artesanato, na relação com esse fazer, né, que existe na região. O que a gente ainda não conseguiu alcançar, a gente alcança em partes, ainda não de forma totalmente, mas em parte, é como trazer esse conhecimento para dentro da sala de aula, né? Uhum. Por conta da forma como ele se molda, né, as disciplinas de projeto, que foca assim, design com interface, não sei o que e tal lá, aí acaba que a gente não prioriza muito ainda essa questão da Amazônia como essa centralidade do debate. Então, acaba ficando muito aberto em função, principalmente, do repertório de cada aluno, né? Hoje, a universidade está em 2 polos, né? Belém e Paragominas. Paragominas, ela fica mais no interior do estado, e ela possui uma característica bem distinta da de Belém. Então, essa forma de construir esse diálogo, ele é um processo ainda que está em formação. Inclusive, agora, semana que vem, a gente vai fazer o nosso evento de 20 anos do curso, que vai ser online também. Se vocês quiserem, depois podem pedir o link para fazer a inscrição, que está aberto, onde a gente vai falar da trajetória do curso, a gente vai apresentar essas dinâmicas, né? Mas é um processo que está em debate, já está em debate entre os professores. Perfeito, tá ótimo. Obrigada, querido. A Rosângela tem uma pergunta. Fique à vontade, Rosângela. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou Rosângela Gouveia, também sou da Universidade do Estado do Pará, colega do professor Tiago. No momento eu estou na coordenação de curso, né? E eu só queria complementar, né, que uma das dificuldades dessa relação da metodologia científica com a metodologia projetual, ela é pautada muito na própria disciplina de metodologia, que antigamente, até 2010, era metodologia científica, a disciplina. E era ministrada por professores de vários departamentos, que a nossa universidade ainda funciona por departamento, né? Uhum. E atualmente nós trabalhamos com metodologia da pesquisa aplicada ao design. Porém, nós temos observado que ela está posicionada no primeiro ano de curso, que talvez os alunos ainda estejam imaturos para trabalhar essas questões. Ou então nós podemos também, quem sabe, mais à frente colocar colocar a metodologia científica mais próximo do meados do curso, do final do curso, para que eles consigam entender essa relação e fazer essa relação. É uma das questões que a gente também está avaliando para melhorar essa relação entre nossa ciência com o design. Sim. Até porque também nós estamos dentro de um centro de engenharia, né? Dentro das ciências naturais e tecnológicas. E a nossa área, ela é de uma certa forma até, eu não posso dizer que é discriminada, mas ela é vista de uma forma diferenciada perto das engenharias. Perto das engenharias, tendo em vista que eles não consideram, muitas vezes, o nosso trabalho como ciência, eles consideram como arte, mesmo que a gente saiba que a arte também é ciência. Né? Então, é isso que acontece, esses resultados, como o professor falou, o professor Tiago, a gente gostaria de avançar mais na pesquisa, eu acredito que ele vai fazer isso, mas perpassa por essa questão que à medida que os anos foram passando, o nosso projeto foi modificando, a gente está se aproximando mais, né? Requer uma nova pesquisa para atestar isso. Só um complemento, né? Perfeito. Professora Rosângela, você sabe que você traz um cenário muito próximo do nosso, porque eu sou das artes, eu sou do design, mas sou do mestrado das artes.
Sim. E as artes também acham que a gente é engenharia demais. E a engenharia acha que a gente é artes demais. Mas eu acho que tem um empenho aí, né, de a gente conseguir identificar esse modo de fazer do design, né, que traz o melhor dessas duas áreas, né, no meu ponto de vista. É possível, né, torna possível, né, trazer o melhor dessas duas áreas. Isso, tá... Professora, eu não estou ouvindo o áudio. Eu estou falando que é interessante, você também está fazendo essa pesquisa, que nós possamos fortalecer, sim, ao longo do nosso país essa questão, né? O design como ciência mesmo. Perfeito. Vamos conversar, vamos conversar. Obrigada. Isso. Ale, alguma pergunta mais? Não. Então, vamos, Guilherme. Agora o Guilherme Souza vai apresentar o trabalho. Bem-vindo, Guilherme. Obrigado. Boa tarde a todos. Queria primeiro agradecer o espaço. Estou muito entusiasmado com essa pesquisa e essa força da pesquisa que está vindo principalmente do pessoal do Nordeste, que eu acho bastante interessante, ainda mais dentro desse recorte temático que é a descolonização do design. Esse evento eu acho que é muito entusiasmante, estou realmente animado com isso. Então, dentro disso, eu vou fazer a minha apresentação, colocar minha apresentação aqui e ligar o meu... Peraí. Aqui. Dentro disso, o meu desafio foi apresentar em 10 minutos aqui essa pesquisa que formalmente ainda não iniciou. É uma pesquisa de mestrado que está em fase de se iniciar agora, eu digo, dentro da universidade, no ano que vem, que vai ser dentro da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, a FAUSP, e eu quero falar um pouco sobre essas perspectivas para uma pedagogia do fazer. E o que eu quero dizer com isso, né, com uma pedagogia do fazer? Aqui eu encurtei um pouco o título, porque o título inteiro, como eu submeti aqui para o colóquio, tem um pouco do defeito do extremo formalismo acadêmico, né, que a gente tem que, e acaba ficando muito comprido. Mas tá, pedagogias do fazer. Eu quero trazer primeiro aqui para a pauta isso que eu enxergo como um fenômeno bastante recorrente e que está circulando muito dentro do universo da educação, principalmente da educação privada, né? Eu coloquei esse recorte de uma reportagem, acho que da revista Nova Escola, dizendo que o movimento maker, onde alunos se tornam produtores de conhecimentos e objetos. E aí, isso é só um exemplo, né, de todo um movimento em que me parece, e eu acho que é bastante visível, que a cultura maker é agora o novo produto educacional que as escolas estão mostrando como um diferencial competitivo, estão correndo para construir salas maker e Fab Labs e tal, e esse movimento, ele tem um discurso bastante enfático, que traz alguns conceitos, algumas ideias, que vem aí com alguns nomes, principalmente essa ideia metodológica de aprendizagem baseada em projetos, alguns conceitos como tinkering, aprendizagem criativa, conceito de conhecimento significativo, e trazendo o trabalho dentro de alguns aspectos como trabalhar a autonomia, a inovação e engajamento dos alunos. E da onde vem o corpo teórico que dá base para esse tipo de atividade, esse tipo de prática dentro das escolas? Eu vou aqui fazer um apanhado bastante resumido, tá, do que se circula aqui, mas é principalmente uma
genealogia de um pensamento que é bastante localizado nos norte-americanos, tá? A gente tem, eu coloquei como primeira fase aqui, 2 pensadores que são muito conhecidos no mundo da educação, que é o Jean Piaget, o francês, e o Paulo Freire. O Piaget com o trabalho da teoria do construtivismo, em que o aprendizado se dá a partir de uma construção, onde o aluno é realmente quem deve fazer essa construção, mas ainda é uma coisa que acontece no domínio mental, e o Paulo Freire tem alguma semelhança com isso, não tanto na pedagogia crítica dele, mas nessa crítica que ele faz ao modelo bancário de educação, que se aproxima com as ideias do construtivismo tipo do Piaget, e quem vai se apropriar desses 2 pensadores é esse americano chamado Seymour Papert, que que dá um passo além do construtivismo do Piaget, trazendo o construcionismo, que ele chama de construcionismo, quando ele traz essa metáfora de construção, não só para o domínio mental, mas para realmente uma construção de objetos físicos, em que isso tem um impacto bastante grande nas práticas educacionais. E a partir do Papert, a gente vê, hoje em dia, são esses 2 laboratórios que ficam em faculdades americanas, o Lifelong Kindergarten, do MIT, e o Transformative Learning Technologies Lab, de Stanford. São dois campos de produção de conhecimento que seguem bastante nessa linha, a partir principalmente do trabalho do Papert. Se alguém quiser se interessar sobre essa constituição de como o ensino maker, ou esse movimento maker dentro de uma perspectiva pedagógica é utilizada dentro dessa tradição do pensamento, a gente tem esse livro que é do Mitchell Resnick, que é desse pessoal do MIT, Lifelong Kindergarten, se não me engano saiu uma tradução para o português esse ano, e é bastante atualizado, bastante reconhecido, com uma boa introdução a essas ideias. E esse tipo essa construção, essas teorias, elas estão fornecendo muitas bases para a construção de Fab Labs e a utilização desse tipo de atividade dentro desses espaços, né? Que são espaços de tecnologia e de formação. Aí eu trago a pergunta: há potencialidades pedagógicas para além desse produto, né, como é veiculado nas escolas? Ou é uma outra maneira de perguntar se existe substância, né, se existe alguma real verdade nesse movimento, né? E a minha hipótese é que sim, porque esses movimentos, eles botam em dúvida, em alguma medida, né, quando são realmente bem aplicados, botam em dúvida, em alguma medida, um conceito que é bastante caro à pedagogia ocidental, desde Descartes até hoje, que é a ideia da cognição como uma jornada predominantemente mental. E a gente vai tentar recuperar algumas tradições, algumas outras contribuições de outras áreas que vão contribuir para a gente suspender essa verdade, né? Uma dessas contribuições, eu acredito que tem bastante afinidade com isso, é a pedagogia da arquitetura e do design. Existe uma tradição do pensamento que traz, que tem alguma afinidade com isso, principalmente quando, e aqui eu vou fazer a leitura, quando propõe o desenho e a construção de modelos físicos como fundantes e estruturantes de um pensamento construtivo, e não apenas como uma etapa posterior de representação de um produto mental totalmente formado. Ou seja, quando existem alguns teóricos que trabalharam principalmente a pedagogia da arquitetura e do design, quando dizem que o desenho e
a construção de modelos, eles são fundantes no processo de projeto, eles não são simplesmente uma representação de um projeto mental feito primeiro na cabeça do arquiteto ou do designer, para depois ser exposto. Um desses teóricos é o Juhani Paljasma, e ele traz nessa obra The Thinking Hand esse trecho: quando se esboça um espaço imaginado ou um objeto sendo projetado, a mão está em uma colaboração direta e delicada com a imaginação mental. A imagem aparece simultaneamente numa imagem mental interna e no esboço mediado pela mão. Meu argumento é que essa ênfase no visual perpetua uma cisão cartesiana entre mente e corpo, que há outras maneiras de conhecimento e entendimento para além do sentido da visão. Outra contribuição que a gente enxerga dentro dessa tradição da pedagogia da arquitetura vem nesse livro de Rainer Wick, que fala muito sobre a pedagogia da Bauhaus, em que ele enfatiza muito a importância desse curso preliminar da Bauhaus, que chamava Vorkurs, que trazia a importância do contato direto com o material e com as práticas da arte para a formação de arquitetos e de designers. Essa metodologia também encontra uma semelhança na Vacutemas, que é a escola que é considerada a irmã soviética da Bauhaus, né? Então, dentro dessa pesquisa, a gente defende a importância de uma pedagogia que articule uma visão abrangente de cognição, alinhando o conhecimento analítico e discursivo, que é próprio da linguagem, com o domínio sensorial e motor da techné. A gente recupera a techné dos gregos clássicos, né? E aí, isso tem um espelho, tem uma repercussão dentro da ciência cognitiva, em pesquisas principalmente que se fazem hoje em dia sobre embodied cognition, que eu ainda não encontrei traduções, mas que eu traduzi livremente como corpo cognoscente. E aí um trechinho dessa tradição das ciências cognitivas que diz: uma distinção implícita entre o corpo e a mente, uma depreciação do corpo e do trabalho físico, juntamente com uma dominação do sentido da visão, levam a uma sociedade, designers e consumidores que abraçam uma cultura unidimensional de especialização e foco estreito, em contraste a uma de abertura, de interesses mais diversos e balanceados. Pode ser uma das razões pelas quais muitos consumidores, e talvez também muitos designers, associam o termo design com uma superficial estilização. E aí, para fechar, trazer os objetivos do meu trabalho, dado este panorama, o que a gente pode propor, né, com essa pesquisa. Primeiro, dar alguns passos em direção a superar essa hierarquização das faculdades da mente sobre as do corpo, principalmente na educação. Em segundo lugar, consolidar esse campo de referências, trazendo essas outras referências que ainda não estão em contato, um campo multidisciplinar e historicamente embasado, trazer essas contribuições para a gente não correr o risco de achar que estamos reinventando a roda, né? E, em terceiro lugar, e que eu acho que é talvez a contribuição política desse trabalho, é reconhecer contribuições de teorias e práticas pedagógicas alternas ou marginais, como, por exemplo, a gente pode relacionar muitos dos trabalhos que estão sendo apresentados nesse colóquio, que tem essa ênfase em pedagogias realmente alternas, né? E é isso, dentro do meu tempo, acho que é o que eu posso fazer, e aqui está o meu e-mail, se alguém quiser mandar alguma mensagem. Muito obrigada, Guilherme, parabéns pela pesquisa. Obrigado. A sala está aberta, a lista está aberta para perguntas. Alguém tem uma pergunta? Muito bom, parabéns. Guilherme, eu tenho uma pergunta, eu sempre tenho uma pergunta. E eu acho, parabéns mesmo pela pesquisa, e eu acho que você oferece, da perspectiva do design, um debate que no campo das artes e nas pesquisas, né, nas metodologias da pesquisa em arte, tem sido muito debatido, né, que é
o fim desse dualismo mente e corpo, esses dualismos modernos. Eu acho que você traz aí um material para esse enfrentamento. Daí eu partilho com você uma pergunta que é sobre que toca um pouco a apresentação anterior, que é sobre a dimensão topológica desses saberes, né? Como você imagina que você está falando de uma metodologia, e eu tento trazer esse debate, né? Você traz ali Paulo Freire, que tem uma pedagogia muito vinculada com o social, né? Muito vinculado com a formação não disciplinar, não somente disciplinar. Então, eu fico pensando como é que você traz um trabalho teórico e pensando aí localizadamente, né, como é que você pensa a articulação dessa pedagogia nesse nosso contexto de país desindustrializado, de uma metodologia fechada, né? A escola formal tem ali um protocolo muito peculiar e fechado. Enfim, eu fico pensando como você pensa as suas contribuições, a quem endereça, se é o pesquisador, se é o professor, como é que você pensa a reverberação dessa sua pesquisa, né? Em quem você pensa, né? Bom, legal. Principalmente a dimensão política, né, dessas... como eu falei, assim, a gente está num cenário, é claro, o Brasil como país subdesenvolvido, um cenário de subindustrialização que a gente tem como terceiro mundo, como fornecedor de commodities e matéria-prima para em um primeiro momento histórico fora do nosso país. E, assim, eu acho que isso se reflete muito numa coisa que eu não entendo ainda como uma relação direta, né, e como a indústria pode se apropriar dessas ideias, ou como vai contribuir para a manutenção de um status quo nesse sentido, mas existe uma dimensão sociológica de como se enxerga, ainda mais dentro do nosso país, o que é, por exemplo, um curso técnico em que a pessoa realmente aprende a fazer uma coisa, realmente aprende a montar uma máquina ou resolver problemas que são da materialidade mesmo, e como esse saber é muito frequentemente colocado, hierarquizado sob um saber de um engenheiro, um saber mais analítico, um saber mais discursivo, talvez, ou mais matemático, e por aí vai, e como essas hierarquizações são feitas, inclusive na nossa dimensão social. Eu acho que aí está uma grande contribuição que a gente pode trazer, e também trazer para dentro de uma consideração como uma inteligência formal, ou um saber realmente significativo, outras práticas que são disciplinas do corpo, como a gente vê, por exemplo, essa questão de embodied cognition que o pessoal das ciências cognitivas traz, eu já vi sendo aplicado, por exemplo, no ensino de música, e na parte de esportes, e por aí vai, que se relaciona muito com aquela questão da memória muscular, ou da inteligência muscular. Então, isso, fazendo um pouco essas pontes e trazendo um pouco essas relações, eu acho que a gente consegue estabelecer um campo menos hierarquizado nesse sentido, né? É um passo ainda um pouco curto, né? Um pouco que eu não vejo ainda como indo tão longe, mas talvez um passo que seja importante numa direção correta, assim. Legal. Eu também acho que tem um caminho bem interessante, e né, do modo como você traz, né, a sua pesquisa potencializa muito esse debate. Parabéns.
deixa entrever, né, o papel da educação. Muito legal. Então, alguém mais alguma pergunta? Tá bom. Falou, Guilherme. Alessandra, você tem todos os seus minutos. Oi, vocês me escutam? Sim. Bem-vinda, querida. Obrigada. Agora foi? Foi. Perfeito. Então, vou falar um pouquinho sobre o meu trabalho, né? Meu nome é Alessandra. Esse trabalho foi sob orientação da professora Juliana Franco, Design, Território e Alteridade, Desconstruindo Barreiras. Então, essa pesquisa, ela parte de um dos resultados da minha pesquisa de mestrado, né? Que identificou alguns debates sobre essa relação do design com o outro, né? Nesse conceito de alteridade, de enxergar essa identidade diferente de si mesmo no campo do design território. E aí, esse estudo ele teve como principal objetivo compreender sobre a perspectiva da alteridade, né, a abordagem utilizada pelo mineiro Ronaldo Fraga no território do Rio São Francisco, bem como essa relação com o território, com a população ribeirinha, na exposição Rio São Francisco, navegado por Ronaldo Fraga, que foi uma exposição que ocorreu aqui no Palácio das Artes, em Belo Horizonte, em 2010, e tratava justamente da cultura do Rio São Francisco sob o olhar do design. E nesse contexto, surgiram algumas discussões a respeito sobre os aspectos decoloniais, né? Justamente sobre a observação desse olhar do Fraga para com esse território do Rio São Francisco. E aí, a pesquisa, a metodologia foi desenvolvida da seguinte forma, né? A gente fez uma pesquisa documental sobre a exposição sobre o Rio São Francisco e bibliográfica também, e nessa revisão bibliográfica a gente trouxe juntamente aí referenciais sobre o design território e o conceito de alteridade, e buscou-se mostrar o Rio compreendido como patrimônio cultural, reconhecido pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico aqui de Minas Gerais, o Rio narrado pelos viajantes do século XIX, né, que foram os europeus que descobriram a área e saíram registrando tudo sobre o Rio enquanto um território, né, composto por pessoas, por relações, justamente com o intuito de demonstrar a riqueza desse rio e a complexidade das relações presentes nesse território, que não se apresentou na exposição. E aí, a partir desse conceito de alteridade e da metodologia de design território, a gente analisou a exposição e constatou algumas abordagens possíveis, levando em consideração essa metodologia e também a abordagem utilizada pelo Ronaldo Fraga ao se relacionar, ao lidar com o território. E aí, a metodologia de design território, ela vem falar que para projetar um produto, um serviço ou um sistema, o design ele precisa considerar e examinar os atuais processos e relações que ocorrem dentro desse território, né? Porque o território ele é formado por pessoas também. E aí, ele deve buscar consolidar redes no território, ativar competências locais, apoiar a produção local e promover esse desenvolvimento sustentável e socioeconômico da região. Só que para que isso ocorra, que seja realizado com êxito, é essencial que a gente compreenda esse conceito de alteridade. O que é essa alteridade? É reconhecer esse outro, respeitá-lo, buscar compreender ele em suas diferenças, em suas limitações, suas necessidades e suas particularidades, né? E dentro desse cenário, Monteiro alerta que a percepção ocidental da diferença ela é marcada por um olhar que enxerga o outro como inferior, né, resultante dessa influência deixada pelo olhar do colonizador europeu. E assim, eles frequentemente, esses europeus, categorizavam esse outro desconhecido a ser colonizado, como negro, inferior, escravo, pobre, enquanto o eu europeu, que é a identidade conhecida, né, por eles, era branco, rico, superior. E aí, esse olhar de colonizador interferiu na forma como a gente enxerga o outro, compreende essa alteridade até nos dias atuais. E aí, a exposição, eu trouxe algumas fotos dela, ela é composta por 14 ambientes, não daria tempo de falar sobre todos, e aí a gente vê que quase metade dos ambientes da exposição, ela aponta, de certo modo, para o próprio Ronaldo e para a coleção de roupa deles. Como a gente pode ver a última fileira, né, inferior e superior, são ambientes que mostravam
falava em tese sobre a cultura do Rio, mas apontando diretamente para elementos do vestuário, para os vestidos da coleção do Fraga, e até em alguns ambientes tinha uma projeção do desfile ao fundo. E outros também abordam elementos culturais de forma mais superficial, né? Como o caixeiro viajante, a história das garrafas PET poluindo o rio, a construção da hidrelétrica de Itaparica, que alagou algumas cidades. E aí a gente percebeu que essa abordagem do Ronaldo com o território do Rio São Francisco ainda traz algum desses problemas, esse olhar de colonizador, que não permite que ele enxergue o outro em sua diversidade para tentar compreendê-lo, né? Ele não busca enxergar esse outro que faz parte do território do Rio São Francisco. E aí, como eu falei, quase metade dos ambientes da exposição ela tratam de coleção de roupas do Ronaldo Fraga, e que ela também apresenta, aos outros ambientes, eles apresentam elementos culturais superficiais e clichês sobre a cultura do Rio São Francisco, né? Então, fica parecendo que o Ronaldo ele fez uma mera apropriação dessa cultura do Rio São Francisco. E a gente também não conseguiu identificar iniciativas que contribuíssem para o desenvolvimento socioeconômico sustentável da região, para o estabelecimento de conexões e de redes no território. E aí, a gente vê também que dentro desses ambientes que apontavam para elementos da cultura do Rio São Francisco, a população são-franciscana ela não teve voz, ela não teve voz, ficando no anonimato, o que mostra que o Ronaldo Fraga ele não teve o conhecimento, não teve a intenção de compreender o outro em sua alteridade. E aí, esse debate ainda se prolonga aí para muitos trabalhos para ser estudado mais a fundo, de como que, ao se relacionar com o território, o designer ele deve ter essa percepção de alteridade e não de chegar no território com esse olhar de colonizador que ignora essa identidade que é diferente daquilo que ele conhece, né? E é isso, algumas referências aqui e muito obrigada. Obrigada, Alessandra, muito interessante. Parabéns pela pesquisa, pelas questões. Alguma pergunta? O Tiago tem uma pergunta aqui, se você tem um documento do trabalho. É isso, Tiago? Diga, Tiago. Não, é uma pergunta geral, é sobre se vai ter algum tipo de documento com os trabalhos apresentados, tipo anal, o livro. Tá. Tiago, sim, a gente está gravando todas as mesas e a ideia é editar, disponibilizar essas apresentações e, posteriormente, fazer publicações. Daí, mas aí a gente vai passar por um outro processo, mas vai ter publicação, sim. E aí a gente vai fazer uma curadoria, né? Uma curadoria, a edição, trabalho editorial para poder circunscrever os temas, mas vai ter publicação, sim. Ou, pelo menos, disponibilizar as apresentações para o grupo. Tá bom? Alguma pergunta mais? Alessandra, eu vou... Menina, você sabe que você traz uma coisa muito contundente, né? Que é um fato que quase me traz desesperanças, né? No sentido de uma constatação. Se de fato, seria... A gente pega o sistema da moda, não necessariamente a moda ligada à vestimenta, mas se o sistema da moda, ele teria alguma condição de encampar esse tipo de debate que você denuncia que não foi feito. Eu me pergunto se não seria da condição do sistema da moda essa apropriação, essa apropriação, acho que é o termo que você usa, né? Sim. De pegar carona nas dinâmicas do social para se fazer reproduzir, para manter esse tempo acelerado do consumo, da novidade, se essa condição do sistema da moda não inviabiliza uma abordagem como você propõe, né? Como você constata. O que você acha? Eu não sei. Eu concordo em partes com o que você fala, né? Realmente é uma característica da moda se apropriar de elementos culturais,
mas, assim, pela atuação dele, a gente vê que não teve nenhum feedback. É como se ele tivesse simplesmente ido no território, conhecido, pegou toda essa informação, trouxe para o vestuário dele e lucrou muito com isso, sem dar nenhum feedback para esse território, de ajudar essa população a se desenvolver, né? Então, eu acho que isso chega a ser quase, ou se não, antiético, né? Simplesmente se apropriar de uma cultura, lucrar rios de dinheiro com isso, mas não fazer nada para contribuir para o desenvolvimento dessas comunidades. Sim. Lucas, o Lucas fez uma pergunta aqui. Fala, Lucas. Lucas Costa, né? Eu tentei contatar ele, conversar com ele, entrevistar ele. A princípio, ele falou comigo que toparia me prestar entrevista, né? Mas, no segundo momento, quando eu fui enviar as perguntas, aí ele já se tornou totalmente indisponível, disse que todas as informações estavam na internet. Ou seja, que eu me virasse com as informações que estavam na internet. Eu consegui entrevistar a Cibele, que era a produtora dele. A Cibele, os arquitetos e a designer da exposição, responsáveis pela exposição. Tá certo. Tiago quer falar. É muito interessante as perspectivas que a pesquisa da Alessandra traz, porque, por exemplo, é uma coisa que a gente pouco vê publicação em torno dessa discussão sobre a apropriação do design, né? A apropriação cultural do design, que, na verdade, não é só do design. Se a gente for observar, a apropriação está nas artes, está na ciência. Por exemplo, eu estou desenvolvendo um trabalho na Reserva Extrativista Mãe Grande, em torno dos manguezais, a parte de fotografia, e eles falam muito disso, né? O pessoal faz pesquisa, vai embora, mas não dá o devido retorno, né, para eles, sobre o que vai ser feito com aquele conhecimento. E aí, mas eu acredito que no design a coisa ainda se agrava justamente pelo que a Alessandra acaba colocando, né? Que a forma como o design acaba vendo a cultura entra naquela ambientação do exótico, do clichê, e aí você não mergulha num ambiente, aí entra aquilo que a gente estava discutindo quando eu estava falando, da questão de como essa forma que o design ele pode dialogar com a cultura, né? Que aí ela falou da equidade e tal, da alteridade, é um elemento que a gente pouco ouve, tem ouvido falar bastante agora em algumas publicações sobre o aspecto da alteridade, mas pouco se fala em aspecto de apropriação, né? E aí a gente acaba observando resultados de trabalhos como esse, como a gente está usando a imagem do Brasil, mas será que está usando mesmo ou é uma imagem igual como o pessoal sempre olha, o Rio de Janeiro, que é só aquela orla de Copacabana com o Cristo Redentor, mas existem peculiaridades do Rio que não são observadas, ou Belém, que é só o açaí, o tacacá e o carimbó, como se todo mundo andasse de roupa de chita e dançando carimbó todo tempo na rua, tomando açaí a qualquer momento, mas que existem peculiaridades, existem singularidades de muitos Brasis dentro desse Brasil que não são observados dentro do projeto, né, dentro do projeto do design. Aí ele acaba, é uma coisa que eu tenho discutido até em sala de aula, que eu odeio a palavra público-alvo, porque parece que público-alvo esvazia o ser humano, você tira o ser humano do jogo como se ele fosse simplesmente um dado estatístico, mas na verdade, se a gente for observar, existe toda uma complexidade em torno desse indivíduo, e é o que vai ajudar a construir o simbólico desse produto. Tiago, é quase como se esses elementos marcantes culturais fossem utilizados para marketing, né, de certos produtos ou serviços. E eles não abordam essa complexidade de relações do qual esse território se refere, né? Tiago, só para trazer também uma coisa, assim, colaborando, assim, não colaborando, mas, enfim, para pensar junto aqui, tem o livro do Said, né, que é um autor muito lido pelas pessoas que estudam a decolonização, a descolonização, que ele fala sobre orientalismo, né, e aí ele, numa passagem, ele fala assim, a diferença que quando o colonizador se apropria da cultura, né, da cultura local, isso se chama inspiração. Mas quando alguém da cultura local se apropria da cultura do colonizador, isso se chama cópia.
Então, tem uma reflexão, tem todo um debate sobre a possibilidade de fazer design no Brasil, sobretudo na década de 70, que tem toda uma narrativa dizendo que o designer brasileiro da América Latina copiava o design europeu. Então, essa desigualdade, né, essa diferença de trato com a questão, ela vem desde a narrativa e nesses posicionamentos. Acho que é bem legal o que você traz. Então, muito bom. Mais alguma questão, pessoal? Então, muito obrigada, Alessandra. Obrigada a vocês. Agora, próxima a ler. Cláudia, seria o Gonçalo André Moço Falcão, mas acho que ele não está na sala, né? Ele não está na sala? Gonçalo? Não, só se estiver com um nome diferente. Gonçalo, você está escondido aí? Não. Então, é o último, então, Ale? A Alessandra foi a última. Aí, esse último aqui que está na lista, o Arthur. Ele foi o primeiro. Ah, tá. Tá bom. Então, a gente ainda tem um tempo, eu acho que a gente pode retomar algumas conversas. Eu acho que as pesquisas foram apresentadas. Se alguém quiser retomar algum debate, trazer alguma questão, a gente tem um tempo ainda. Ou senão a gente pode preparar para a mesa da tarde. Eu acho que o pessoal não está muito afim de conversa. Então, tá bom, pessoal. Então, muito obrigada pelas apresentações. Dizendo de novo, esses encontros, eles estão sendo gravados, e a comissão vai se organizar para poder disponibilizar esse material para todo mundo, de modo que a gente fortaleça esse debate sobre essa decolonização do design. Eu acho que as pesquisas aqui foram muito legais, de algum modo apontam caminhos muito promissores. Eu fico muito feliz pela mesa, muito feliz por essa tarde, e bora tomar um café para seguir na maratona. Espero que todos tenham assinado a lista, e a programação de hoje a Lê está partilhando aqui. Obrigada, beijos.